Criatividade é um processo de produção individual que envolve um formar e um organizar, tendo como fruto um produto novo e relevante. Olá! Então vamos continuar o nosso estudo sobre a criatividade. Então nós já sabemos que a criatividade é um processo. E esse processo, ele se opera dentro de indivíduos, não é em grupo. Lembra que eu falei que ia voltar a falar sobre isso? Pois é. Claro que existem processos que são coletivos, mas acontece que nesse caso, mesmo sendo coletivo, acaba ocorrendo individualmente. A iluminação é de um indivíduo, não é todo mundo que chega ao mesmo tempo e fala, achei ao mesmo tempo. Então esse processo é individual. Agora, que indivíduo é esse? Esse indivíduo é uma pessoa normal? É uma pessoa normal. É claro que ele tem algumas características um pouquinho especiais, porque você veja só, eu disse que esse processo, ele está baseado, ele tem esse momento de iluminação, e essa certeza é extasiante, é maravilhante. Então o indivíduo que vive esses momentos de êxtase sempre, com alguma constância, é claro que ele tem uma personalidadezinha um pouquinho peculiar. Então, é interessante, ele não é ele pode ser tímido, ele pode ser uma pessoa extrovertida, isso não tem importância. Ele pode ser do jeito que ele for, como todas as pessoas normais. Todo mundo, porque é uma pessoa normal, porque ele está presente em todo mundo, né? A criatividade é uma coisa que está presente em todo mundo, em maior ou em menor grau. Mas quando a gente fala do ser criativo, esse ser criativo é diferente. Por exemplo, há um estudioso de história da arte que ele diz que não existe arte, o que existe são artistas. E é interessante que quando a gente fala em arte, a gente diz assim, aquela criança é um artista. Esse aí só faz arte, esse daí pinta o set. Então são características que tornam os criativos um pouquinho peculiares. A gente vê pela maneira de se vestir, porque existe uma pessoa que está tão acostumada a ter esses momentos e ao mesmo tempo ter os baques, porque depois tem a questão da avaliação. E às vezes essa avaliação é negativa. Às vezes todo estudo que foi feito não é para nada, mesmo que tenha sido um processo criativo. Então ele está acostumado a ser rejeitado. Ele faz uma coisa e é rejeitado, faz outra coisa e é aprovado, faz uma coisa e é rejeitado. Então é uma pessoa que está sempre nesses movimentos, né? Vivendo como se fosse no fio. Aí se diz todo mundo mas existe uma diferença. E quando a pessoa tem uma vida mais tranquila, a vida do criativo pode ser tranquila, ele pode viver em berço de ouro. Mas se você começa a pensar nos artistas ou nos cientistas, você vê que eles se vestem de uma maneira um pouco menos convencional, grande parte deles. Ou se, por exemplo, Einstein, vamos dizer, um criativo, né? Dizem as más línguas, eu não sei se é verdade, que ele tinha 9 ternos e todos eles iguais, para que não fosse, que ele não tivesse que se preocupar com o que ele fosse vestir. Eu tive um tio que era um gênio na engenharia e também daltônico, então era uma coisa meio estranha, a maneira, ele era capaz de viajar e esquecer de levar a mala, né? Porque ele estava sempre em outro estágio de pensamento. Então o indivíduo criativo, ele pode se sobressair por um tipo de euforia ou até mesmo por um tipo de fechamento. Existe como todos os seres humanos, né? Mas eu insisto nessa pequena diferença, que é aquela que você aponta. Entendeu? Aquela pessoa que não está muito preocupada em combinar a bolsa com cinto, que tem uma maneira um pouquinho mais livre de se vestir. Por quê? Porque ela está lidando com um novo. E agora vamos conseguir continuar. Esse produto, esse resultado da criatividade, ele tem que ser
novo, mas ao mesmo tempo novo e importante. Quer dizer, não adianta nada eu chegar e tive uma ótima ideia, inventei uma pasta de dente em pó, e daí? Entendeu? O que isso é de importante? Isso vai revolucionar o mercado? Isso vai melhorar os dentes? Não, é apenas uma pasta de dente aqui em pó, em vez de sem pasta. É um outro tipo de dentifrício. Tá, eu fui criativa, ok, mas não é uma coisa que modifica a humanidade. Quando a gente pensa no Fechecler, a gente pensa numa coisa que modificou o comportamento da humanidade. Achavam que era erótico, que era uma coisa assim sensual, que as pessoas podiam ficar peladas no meio da rua com aquele Fechecler. A bicicleta é a mesma coisa. Oh meu Deus, as pessoas agora vão poder sair sozinhas, como se a cavalo não pudessem, né? E podem ir sozinhas, e também foi uma coisa meio combatida. Normalmente um novo resultado, ele modifica comportamentos, ele modifica maneiras de pensar. A arte é uma das coisas que nos abala, tanto que você vê que tem muita censura em cima de arte. Então, quando a gente vê que aquele cara ficou pelado no meio da obra e uma criança chegou e tocou o pé dele, isso aí movimentou a internet, todo mundo falou sobre esse assunto e tal, o que ele estava fazendo, isso não é arte, isso é porcaria, isso é pouca vergonha. E há um movimento em cima, porque muita gente fica pelada, não é? Mas aquele cara naquela galeria, ele teve um outro comportamento. E não era a primeira vez que uma pessoa fica pelada na galeria. Já teve até artista que se matou na frente das câmeras em uma galeria. Que esse daí era a sua forma de arte. E a gente fica sem compreender. Então a gente fica pensando, meu Deus do céu, mas o que é isso, né? E por que essa necessidade tão grande de fazer esse trabalho? Então esse produto novo, esse resultado novo, ele precisa ser novo e precisa ser também significativo. E é novo, ele pode ser novo para o indivíduo. Então, a primeira vez, antigamente, eu não sei se vocês lembram disso, mas o telefone era discado, a gente tinha que fazer assim, né? Não era assim, tucu, 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 era com tecla, era disco. Aí as mulheres pintavam as unhas, aí na hora, a primeira pessoa que chegou falou assim, tô com unha pintada, não posso enfiar o dedo aqui e vai borrar, e pegou um lápis e usou, ela foi criativa, ela teve uma solução. Mas esse produto não é altamente criativo, porque ali não modifica grandes coisas, apenas a unha dela não borrou, isso é legal. A primeira vez que uma criança pega um miolo de pão e vê que ele molhou e vê que ele é maleável, que tem um cheiro meio estranho e que você pode moldar e fazer um patinho com esse miolo de pão. Primeira vez que ela faz uma coisa dessa, ela tá sendo criativa. Mas não é uma coisa que altera, que é realmente significante. No entanto, quando Duchamp pegou um urinol e colocou numa galeria de arte, aquilo modificou todo o conceito de arte. Quando os impressionistas mudaram a maneira de se pintar, colocaram as cores uma do lado da outra para você ter uma terceira cor na sua percepção, aquilo dali mudou o mundo, extasiou o mundo. E hoje, aquilo que foi uma revolução, que foi considerado terrível, eles são os impressionistas, etc. Aquilo dali, hoje, nós vamos ver um Monet, a gente chora copiosamente. A gente percebe as camadas que tem. Quantas vezes você já teve essa experiência de estar perante uma obra de arte, aquilo dali te atingir? A gente com a música, às vezes é com uma visão. Isso já me aconteceu, graças a Deus, várias vezes. Quer dizer, você entra na Capela Sistina, aí você vai, uau! Daí eu pude escrever o livro sobre a infância de Michelangelo com mais verdade também, porque eu tive essa experiência. Que é diferente de você ver nos livros. É bom a gente ver nos livros, mas quando você entra e você vê, e você imagina que ele ficou lá deitado, ele fez um andaime para ele poder pintar, e ele pintou aquilo sozinho, sem os ajudantes, mandou todo mundo embora. E que ele continuava pintando. 90 anos tá pintando na parede. E se coloca lá derretido. Que homem era aquele? Que artista era esse? Que novidades ele empregou? O que ele faz a gente sentir lá dentro?
não é? Então o artista, o cientista, as soluções que a ciência nos dá. Antigamente todo mundo arrancava os dentes, estava doente, você arrancava. Agora não, agora tem uma broca, você trata, coloca ela. Isso é fantástico. Isso é uma coisa tão fantástica, tão maravilhosa, que a gente conseguiu entender que a arte e a ciência, elas daqui a um certo ponto, elas viram domínio público, todo mundo pode usar. Ela é de todo mundo, ela não é mais meu, que nem o do Senhor dos Anéis, né? Aquela coisa, my precious, não, ela é de todo mundo. Então, vira um patrimônio da humanidade. Essa é a importância da criatividade. Até a próxima.